Os impostos nas criptomoedas em Portugal em 2025 são uma confusão, mas nos próximos minutos vais ver como funcionam os impostos nas criptomoedas, como e quando tens de declarar criptoativos, porque é que é importante, todos os quadros e anexos do IRS ao pormenor e muito mais. Porque nós aqui na Desconheço fazemos vídeos mais completos sobre os temas mais importantes da vida dos portugueses. E com mais de 18 mil portugueses a confiar em nós, não vai ser hoje, vamos falhar. As criptomoedas podem entrar em 3 grandes categorias no IRS. Ou entram na categoria B, na G ou na E. Vamos começar pela categoria B. Fazem parte desta categoria os rendimentos decorrentes de qualquer atividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou pecuária. Logo, são todos rendimentos vindos de atividades empresariais e profissionais realizadas por contribuintes no regime simplificado, ou seja, rendimentos até 200 mil euros. Nesta categoria entram atividades como a mineração de criptomoedas ou a validação de transações de criptoativos. A todos os rendimentos de atividades ligadas a criptomoedas, com exceção da mineração, só pagas 15% dos rendimentos em impostos. Portanto, se fizeres 1000 euros dessas atividades, só 150 euros é que vão pagar impostos. E os impostos que pagas são de acordo ao teu escalão do IRS. Neste exemplo, se tiveres um escalão que paga 48% de imposto, ias acabar a pagar 72 euros de impostos dos 1000 euros de rendimento. A mineração já segue uma regra diferente. A mineração já paga impostos sobre 95% dos rendimentos. Portanto, se fizeres 1000 euros de rendimentos vindos da mineração, vais pagar impostos sobre 950 euros. Ou seja, no mesmo exemplo, se estiveres no escalão que paga 48%, acabas a pagar 456 euros em impostos em 1000 euros de rendimentos. A mineração tem um coeficiente maior devido aos grandes impactos ambientais que implica. E assim, fechamos a categoria B. Vamos então agora à categoria G. A categoria G resume-se às mais-valias que tens quando compras e vendes criptomoedas. Ou seja, se fizeres lucros a comprar e vender criptomoedas, pagas impostos. Mas nem tudo é mau. Existem 2 condições. Se tiveres mais-valias em criptomoedas que tiveste num período inferior a 1 ano, pagas 28% de imposto, caso não optes por um englobamento dos rendimentos. Mas, se venderes as criptomoedas que detens há mais de 1 ano, não pagas nenhum imposto. Portanto, compensa não fazer trading e segurares as posições que tens. Mas, se estiveres no último escalão do IRS, ou seja, se o teu rendimento coletável for acima de 80 mil euros, é obrigatório englobares as mais-valias das criptomoedas e acabas a pagar 48% de impostos sobre as mais-valias se for menos de 1 ano. E outro ponto, estes impostos aplicam-se apenas à venda de criptoativos. Caso as tuas criptomoedas valorizem, mas não tenhas efetuado qualquer venda no ano, não tens nada a declarar às finanças. Mesmo se tiveres um saldo negativo com a venda das criptomoedas, tens na mesma de declarar. Isto porque os prejuízos subtraem-se aos lucros e acabas a pagar menos de impostos. Isto também funciona de ano para ano. Por exemplo, se o ano passado tiveste prejuízo, podes deduzir aos anos seguintes. Para isso, precisas de englobar na categoria G no ano em que tiveste o saldo negativo e nos anos seguintes em que pretendes deduzir. Isto serve para reduzir a tributação a pagar em caso de alguns ganhos nos anos futuros. E por último, temos a categoria E, que se resume basicamente aos rendimentos passivos como staking. Portanto, se fizeres staking, pagas 28% de impostos nesses juros ou recompensas que ganhas. Quando damos ou enviamos criptomoedas, também estamos sujeitos a pagar impostos. Há 2 casos em que podemos pagar imposto de selo. O primeiro caso é o caso de transmissões gratuitas de criptoativos, em que há uma taxa de 10% de imposto de selo. Se, por exemplo, deres a um amigo teu criptomoedas num valor total de 1000 euros, o teu amigo deve pagar 100 euros de imposto de selo. O segundo caso é o caso de comissões cobradas por serviços de intermediação de criptoativos. Nesta situação, há uma taxa de 4% sobre o valor das comissões. Ou seja, se, por exemplo, um determinado broker de criptomoedas cobrar uma comissão de 10 euros, a esse valor acresce um imposto de selo de 4%. Ou seja, o custo total para o cliente é, assim, de 10 euros e 40 cêntimos, que são os 10 euros mais os 40 cêntimos de imposto de selo. Antes de pensares em mudares a tua morada fiscal para não pagares impostos, o Governo pensou nisso primeiro. Se deixares de ser residente fiscal em Portugal, será imposto um imposto de saída de 28% sobre todos os criptoativos. Este imposto vai incidir da mesma forma como se tivesse ocorrido uma venda, ganho de capital com base na diferença entre o valor de mercado e o valor de aquisição. E aqui à parte, os NFTs foram excluídos de tributação, ou seja, não pagas qualquer tipo de imposto. De forma muito resumida, tu pagas impostos de 28% dos lucros em criptomoedas quando, num espaço de tempo inferior a 365 dias, passas o teu dinheiro de criptomoedas para fiat, ou seja, euros e dólares. O cálculo dos ganhos feitos com a venda de criptomoedas é feito conforme as moedas mais antigas que tens na tua posse, seguindo o método FIFO, ou seja, First In, First Out. Se ficares com as criptomoedas por mais de 365 dias, não pagas impostos, mas tens sempre de declarar quando passas para fiat, caso tenhas lucro ou não e caso tenha passado mais de 365 dias ou não.
Infelizmente, a legislação ainda é muito recente, portanto, ainda está um bocado uma confusão. Nós organizamos aqui toda a informação existente no Portal das Finanças neste quadro simples. De acordo com a legislação, é preciso dividir os criptoativos em valores mobiliários e não mobiliários. Nem todas as criptomoedas são consideradas valores mobiliários. A classificação depende da natureza específica da moeda e das circunstâncias em que foi emitida ou negociada. Basicamente, um valor mobiliário é um ativo financeiro que está sujeito às regulamentações de títulos e valores mobiliários dos Estados Unidos da América, ou seja, são regulados pela SEC. E para descobrir isto, basta perguntar ao Google se é valor mobiliário ou não. Depois de organizarmos por valor mobiliário ou não mobiliário, temos de identificar se a corretora ou exchange que usamos para comprar ou vender criptomoedas é nacional ou estrangeira. Se for nacional, preenchemos no anexo G ou G1, se for estrangeira, preenchemos no anexo J. Isto porque o IRS conta como rendimentos obtidos no estrangeiro. E finalmente, depois de organizares por valor mobiliário ou não mobiliário, por corretora nacional ou estrangeira, tens de organizar pelo tempo que mantiveste a criptomoeda. Como vimos no início, se passares para Fiat antes de a manteres por 365 dias ou depois de 365 dias, declaras em locais diferentes. Existem várias criptomoedas que são valores mobiliários. Estas são algumas delas. Como existem inúmeras criptomoedas no mercado, é impossível saber todas, e após uma semana a lista já estaria desatualizada. Portanto, tens de procurar se o ativo que estás a vender é um valor mobiliário ou não. Vamos usar um exemplo. Vamos imaginar que vendeste Solana 3 meses depois de comprares numa corretora nacional e tiveste 100 euros de lucro. Neste caso, tens de preencher o quadro 9 do anexo G com o código G25. Isto porque é um valor mobiliário, a corretora é nacional e mantiveste por menos de 365 dias. Na descrição temos um fecheiro que mostra como preencher cada coluna do quadro. Quando passamos os 365 dias de posse de uma criptomoeda é que fica complicado. Há duas situações que a lei não é clara nem diz o que fazer. Esta é uma delas. Vamos imaginar que vendeste Solana depois de 2 anos numa corretora portuguesa e tiveste 500 euros de lucro. Neste caso, não há quadro a preencher, visto que é um valor mobiliário. Mas o que eu faria é declarar como se fosse um valor não mobiliário com mais de 365 dias. Se até agora isto parece demasiado complicado ou simplesmente preferes pagar um valor reduzido para um profissional fazer por ti, podes contactar a Tax Wizard. A Tax Wizard calcula as mais-valias e dividendos que tens de declarar, quer sejam em ações, CFDs, ETFs, obrigações, juros e, claro, criptomoedas. Com a Tax Wizard consegues fazer a importação automática de praticamente todas as corretoras que operam em Portugal. Isto permite que seja feito o preenchimento automático do anexo J, E, G e G1. O link para a Tax Wizard está no primeiro link da descrição e se usares o nosso link tens um desconto de 20%. No caso de ser um valor mobiliário e uma corretora estrangeira e menos 365 dias, tens de ir ao anexo J, preencher o quadro 9.2a com o código G34. Isto acontece quando, por exemplo, vendeste Solana 3 meses depois de a comprares na Coinbase e tiveste 150 euros em mais-valias. Outra maneira de dizer lucro. Se for a situação de um valor mobiliário numa corretora estrangeira, mas com mais de 365 dias, já entramos na segunda situação, que a lei não é bem clara. Tal como há pouco, não há quadro para valores mobiliários para mais de 365 dias. Portanto, o que eu faria era preencher o anexo G1 como há pouco para ter a certeza que não pagava os impostos. E se conheces alguém na mesma situação que tu e se te ajudei de alguma forma até este momento, partilha o vídeo para o ajudares. Vamos usar outro exemplo. Se venderes Bitcoin 3 meses depois de a comprares numa corretora portuguesa, com 100 euros de lucro, tens de preencher o quadro 18A do anexo G. Isto porque é um valor não mobiliário numa corretora nacional com menos de 365 dias de posse. Por outro lado, se venderes Bitcoin 2 anos depois de a comprares numa corretora nacional e tiveres, vamos dizer, 500 euros de lucro, tens de preencher o quadro 7 do anexo G1. Este anexo serve para declarar investimentos que não sejam supostos serem tributados. E tu perguntas, mas se não é para pagar imposto, porque é que eu tenho de declarar? Tens de declarar para justificar de onde vêm os teus rendimentos. Vamos imaginar que fazes 200 mil euros na venda de Bitcoin 3 anos depois de a comprares. Logo a seguir, como 90% dos portugueses, vais comprar um BMW novo. Agora, se não tiveres declarado, esses 200 mil euros às finanças não vão saber como é que a obteste. Portanto, não sabem como é que vais comprar um carro tão caro. Ou seja, vão assumir que ganhaste o dinheiro com atividades criminosas e aí começas a ter problemas, tudo porque não quiseste preencher uma tabela. Quando venderes um valor não mobiliário numa corretora estrangeira com menos de 365 dias de posse, vais ter de preencher o quadro 9.4a do anexo J. Isto aconteceria se venderes Bitcoin na Coinbase 3 meses depois de a comprares, por exemplo. Se venderes essa mesma Bitcoin na Coinbase, mas 2 anos depois de a comprares, já tens de preencher o quadro 7 do anexo G1 para não pagares qualquer imposto.
Como vimos no início, se fizeres staking, esses rendimentos entram na categoria E. Portanto, para declarar tens de preencher o quadro 4A do anexo E com o código E21. Isto tudo pode parecer complicado, portanto, para não teres dúvidas, temos bónus completamente grátis na descrição que são um guia a mostrar passo a passo como ir buscar os relatórios das tuas compras e vendas nas corretoras ou exchanges mais populares, um documento a mostrar como preencher cada quadro ao pormenor, um quadro resumo de como e onde declarar criptomoedas e um documento a explicar bem o que é um valor mobiliário. No entanto, declarar criptomoedas é apenas 1% do IRS. E eu vejo imensas pessoas a preencherem o IRS da pior forma possível. Portanto, se achas que não sabes a 100% como funciona o IRS, vê o vídeo mais completo sobre o IRS em Portugal para o ano 2025. E claro, se não queres ter o trabalho todo, vê a Tax Wizard, o link está na descrição.